Fala aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o André, certo? Eu sou o novo professor de português e de inglês da escola Zélia Saldanha e nesse vídeo de hoje, eu vou conduzir a correção da atividade referente à semana 11 de língua portuguesa e eu suponho que de agora em diante sou eu que vou ficar responsável pelas atividades de português do sexto ano, tá bom? Então, essa aqui é a nossa primeira atividade juntos, né? Atividade esta que já foi passada para vocês nessa semana e a gente está aqui unicamente para corrigir, né? A partir da próxima atividade que vai ser dada na sexta, suponho eu, aí eu já vou apresentar a tarefa e depois de apresentar, eu também vou corrigir dias depois, beleza? Então, assim, como eu falei, a gente está aqui na semana 11, né? E vocês devem ter recebido a atividade da maneira como ela está aí na tela, tá bom? Mas, eu resolvi passar essa atividade para um outro documento, porque eu gostaria de riscar o texto, sublinhar algumas coisas, responder aqui digitando e tal. E aí eu resolvi mudar o formato, mas a atividade é essa aqui, do controlinho, tá? E aí ela passa assim, como vocês podem ver. E é isso aí, beleza? Então não estranhem aí se vocês estão vendo coisas diferentes, é porque eu realmente mudei a atividade para esse formato aqui para ficar melhor para eu explicar para vocês e para facilitar a correção de vocês, ok? Então beleza, vamos lá. A gente vai fazer essa aula em duas etapas. Primeiro a gente vai efetuar aqui a leitura total do texto, tá? Porque ler é importante para a gente compreender as respostas mais para frente, né? A ideia também de fazer essa leitura do texto é, se algum de vocês teve alguma dificuldade para entender o que aconteceu aqui ou alguma coisa do tipo, né? Então é nessa leitura que a gente vai compreender o texto por inteiro, tá bom? Então vou pegar aqui o nosso marca-texto e onde eu tiver passado assim com amarelinho é porque eu já li, né? Então vamos começar aqui. Este texto se chama A Criatura, né? E começa assim. A tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora. Raios riscavam o céu de chumbo e a luz azulada dos relâmpagos iluminava o vale solitário, penetrando entre as árvores da floresta espessa. Os trovões retumbavam como súbitos tiros de canhão, interrompendo o silêncio do cenário. Esse sinalzinho que vocês estão vendo aqui é um sinalzinho de que a história foi cortada, foi resumida, né, para vocês. Ou seja, teria outra parte aqui, mas ela saiu de cena nessa parte, tá? Só para resumir mesmo. Então vamos continuar aqui. Alimentadas pela chuva insistente, as águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, carregando tudo o que encontravam no caminho. Barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza, enquanto o rio se misturava ao resto como se tudo fosse uma coisa só. Mas algo ou alguém ainda resistia. Agarrado desesperadamente a um tronco grosso que as águas levaram rio abaixo, um garoto exausto e ferido lutava para se manter consciente e ter alguma chance de sobreviver. Volta e meia, seus braços escorregavam e ele quase afundava, mas logo ganhava novas forças, erguia a cabeça e tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens. De repente, no período de silêncio que se seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante, que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente, e ele então compreendeu que era uma cachoeira, né? E aqui tem outro sinalzinho de omissão, que a história foi resumida e tal, foi cortado um pedacinho, e ela continua da seguinte maneira. Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da margem e soltou o tronco flutuante,
que seguiu seu caminho até a beira do precipício e nele mergulhou descontrolado. A tempestade prosseguia e cegava o garoto. O rio continuava seu curso feroz e a cachoeira rosnava bem perto de onde ele estava. De repente, percebeu que a distância entre uma das margens e o galho em que se pendurava talvez pudesse ser vencida com um pulo. Deu um jeito de se livrar da camisa molhada que colava em seu corpo e tolhia seus movimentos. Respirou fundo para tomar coragem. Aí aqui tem essa palavra tolhia, que é do verbo tolher, tá? E então a camisa tolhia o garoto, ou seja, ela meio que dificultava os movimentos, impedia que ele se movimentasse direito. Então ele tirou a camisa para conseguir fazer o pulo que ele queria, né? E aí a gente continua. Se errasse o pulo, seria engolido pela queda d'água, mas se acertasse, estaria salvo. Então o garoto tinha que acertar aquele pulo, né? Viu que não tinha outra saída e resolveu tentar. Tomou o impulso e conseguiu alcançar a margem. Ou seja, ele conseguiu efetuar o pulo com sucesso, tá? Ficou de pé, meio vacilante, e examinou o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir, né? Foi quando ouviu um rugido horrível que parecia vir de bem perto. Correu para o lado oposto, mas não foi longe. Logo se viu encurralado em frente a um penhasco gigantesco que barrava sua passagem. O rugido se aproximava cada vez mais. Estava sem saída. De um lado, o penhasco intransponível. De outro, uma fera esfomeada que o cercava pronta para atacar. Então, viu um buraco no paredão de pedra e se meteu dentro dele com rapidez. A fera o seguiu até a entrada da caverna, mas foi surpreendida. Com uma pedra grande que achou na porta da gruta, o garoto golpeou a cabeça do animal com toda a força que pôde e a fera cambaleou até cair desacordada, né? Então, só para resumir aqui, né, o garoto começa ali numa floresta e de repente nessa floresta começa a cair uma tempestade muito, muito forte e ele do nada se vê dentro de um rio assim, começa a descer esse rio perigosamente. E aí quando ele consegue sair desse perigo que era o rio e a cachoeira que ele estava prestes a cair, né, ele se surpreendeu com uma grande fera que começou a persegui-lo, certo? Então vamos continuar aqui. Já fora da caverna, ele examinou o penhasco que teria que atravessar antes que o bicho voltasse a si. Ou seja, ele tinha que sumir dali antes que o bicho que ele desmaiou acordasse, né? Foi quando uma águia enorme passou voando bem baixo e o garoto a agarrou pelos pés, alçando o voo com ela, né? Então a ave veio voando baixinho, na hora que passou por ele, ele agarrou os pés da águia e foi embora junto com a águia. Vendo-se no ar, olhou para baixo horrorizado. Se caísse, não ia sobrar pedaço. Era muito alto, né? Então ele não podia cair dali de jeito nenhum. Segurou com firmeza as compridas garras do pássaro e atravessou para o outro lado do penhasco. O outro lado tinha um cenário muito diferente. Para começar, era dia e o sol brilhava num céu sem nuvens sobre uma pista de corrida cheia de obstáculos, onde se posicionavam motocicletas devidamente montadas por pilotos de macacão em capacete, em posição de largada. Ou seja, ele estava lá na águia, né, que passou por baixo dele, e aí ele pegou carona com a águia. E do nada ele já caiu numa pista de corrida onde um monte de motociclista estava esperando a corrida começar para eles correrem, né? Apenas em uma das motos não havia ninguém, ou seja, já tinha uma moto ali pronta pro garoto, né?
A águia deu um voo rasante sobre a pista e o garoto se soltou quando ela passava bem em cima da moto desocupada. Assim que ele caiu montado, foi dado o sinal de largada. Ou seja, ele se soltou da águia e já caiu em cima da moto. Assim que ele caiu na moto, a corrida começou. As motos aceleraram ruidosamente e partiram em disparada, enfrentando os obstáculos como rampas, buracos e lamaçais. O páreo era duro, mas a motocicleta do garoto era uma das mais velozes. Logo tomou a dianteira, seguida de perto por uma moto preta reluzente, conduzida por um piloto de aparência soturna, né? Soturna, pessoal, é assim uma aparência meio sombria, meio que dá medo, assim, sabe? É um cara que não é muito amigável, né? Inclinando o corpo um pouco mais, o garoto conseguiu acelerar sua moto e aumentou a distância entre ele e o segundo colocado. Mas o piloto misterioso tinha uma carta na manga. E, num golpe rápido, fez sua moto chegar por trás. Então, com um movimento preciso, deu uma espécie de rasteira na moto do garoto, né? Então, assim, o garoto passou na frente desse homem, né? Mas aí esse homem fez uma manobra, se posicionou atrás do garoto e com o pneu da frente dele bateu no pneu traseiro do garoto, né? E aí o garoto desequilibrou da moto, né? A motocicleta derrapou e caiu, rolando estrondosamente pelo chão da pista e levantando uma nuvem de poeira. O garoto rolou com ela e ambos se chocaram com violência contra uma montanha de terra, um dos últimos obstáculos antes da chegada. A moto negra ganhou a corrida sob os aplausos da multidão excitada, e o garoto ficou desmaiado no chão. Com um sorriso vitorioso, Eugênio viu aparecer na tela as palavras "fim de jogo", soltou o joystick e limpou na bermuda o suor da mão. E aí a história continua, né? Ela só veio até aqui, tá? Então, assim, como a gente pôde ver aqui no texto, né? Esse cenário todo, assim, meio confuso, cheio de viagens, assim, como uma forte tempestade que do nada joga o garoto num rio, que se livra desse rio e se depara com uma fera faminta, né? E depois sobe numa águia e cai numa moto e aposta uma corrida e tal. Então, assim, é um cenário que muitas coisas aleatórias vão acontecendo, né? E aí, no final, a gente tem essa explicação de que tudo, na verdade, era um jogo, né? E quem estava jogando esse jogo era um garoto chamado Eugênio, né? Então, esse texto aqui, o que ele quer dizer é o seguinte, que aquele garoto que está lá vivendo todas essas aventuras, na verdade, é o personagem que o Eugênio estava controlando o tempo todo, entenderam? Aí, pessoal, aqui a gente já tem as questões, né, que a nossa atividade propõe, né, que são essas aqui. E eu também passei para cá para a gente fazer juntos aqui e aí vocês vão me acompanhando aí na correção, beleza? Então a primeira questão aqui pede o seguinte: assinale as alternativas que descrevem os problemas causados pela insistente chuva, né? E então assim, então a gente tem aqui a palavra principal, que é a chuva. Então, quais foram os estragos que a chuva causou, né? Quais foram os problemas que a chuva causou? As águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, né? Então, a gente tem aqui no começo do texto, né? Aqui, precisamente nesse segundo parágrafo, eu vou ver se eu marco de uma outra cor aqui. Vamos pegar aqui esse azulzinho, né? Então, a gente tem aqui, ó, as águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, né? Então, aqui a gente já tem a nossa primeira evidência de que essa resposta aqui é uma resposta correta, tá? Então, vou marcar o X aqui, né? Porque a chuva, um dos problemas que a chuva causou foi
justamente invadir as margens aí. Como não havia árvores, o terreno desmoronava e aumentava a erosão. Essa daqui a gente não marca, né, porque isso não aparece no texto, tá? É tudo referente à chuva e aqui não fala sobre a chuva. Doenças eram transmitidas para a população daquele local. Então a gente também não tem nada de doença no texto. O texto em nenhum momento fala sobre a palavra doença. Então aqui também é outra resposta que não confere. Passando para a última aqui. Barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza. Então aqui a gente vê outra interação, né, com a água, com a chuva, né? E essa daqui também é uma resposta correta, né? Se a gente voltar aqui no começo do texto, a gente pode ver essa passagem justamente aqui, ó, né? Barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza, tá? Então, tá aí as duas respostas marcadas, né? Então, nessa primeira questão, a gente vai ter... eu acabei marcando aqui sem querer. A gente vai ter a primeira e a última como as respostas corretas, beleza? Então, aqui na segunda questão, né, a gente vai falar sobre o protagonista, e ela é descrita da seguinte forma. Os textos de aventura costumam ter o protagonista, personagem principal da história que vivencia muitas aventuras e precisa enfrentar conflitos. Quem é o protagonista da narrativa? Explique, né? Então, a gente primeiro tem que ter em mente que o protagonista é o nosso personagem principal, aquele personagem através do qual a história ela se passa, né? E a gente tem aqui no começo do nosso texto uma narrativa, né, que conta a história de um garoto que não tem nome. E aí, quando a gente vai descendo lá no finalzinho do texto, a gente percebe que era um jogo e que o nome desse garoto era Eugênio, tá? Então, aqui na segunda questão, a gente já pode dar nome ao nosso protagonista, que se chama Eugênio, certo? Então, Eugênio é o nosso protagonista, né? Então, vamos complementar melhor aqui. O protagonista da história se chama Eugênio, né? E aí, em seguida, pede para explicar por que Eugênio era o protagonista. Aí a gente pode colocar assim. Ele era o garoto que, vírgula, na verdade, vírgula, conduzia o personagem da narrativa. E aí a gente pode complementar mais uma vez, depois do nosso ponto. Na verdade, vírgula, tudo se tratava de um jogo de videogame. Certinho, pessoal? Então tá aí a nossa resposta, né? Eu tô criando aqui na hora junto com vocês, mas é basicamente isso, tá? Claro que as respostas elas podem variar de uma pessoa para outra, isso daqui não é uma resposta fixa, né? Mas a resposta que você fez, ela tem que estar mais ou menos dentro desse padrão aí, tá bom? Então aqui vamos passar para a terceira questão. Os textos podem ser narrados de duas formas diferentes. Existe o narrador personagem, narrado em primeira pessoa, que conta os fatos que vive e observa, né? Então, a narrativa em primeira pessoa, né? Lembrando que a primeira pessoa tem a ver com o eu. Lembra ali do eu, tu, ele? Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Tu, você, né? Você, segunda pessoa. E ele, terceira pessoa, tá? Então, quando eu estou falando primeira pessoa, estou falando de mim, né? Então, eu vivo, eu passo, eu sigo. Então, assim, são as coisas que acontecem comigo. Então, se eu estou contando uma história em primeira pessoa, então essa história tem que ser mais ou menos assim. Ah, eu fui em tal lugar e depois comprei tal coisa e tal. Então, é eu contando o que eu fiz. Quando a gente conta uma história em terceira pessoa, tá? A gente está falando de outra pessoa, a gente está falando dele.
Então, ele foi ao shopping e comprou uma camisa, tá? Então, essa é a diferença entre os narradores em primeira e terceira pessoa, né? E aí a gente dá um nome para esse narrador da primeira pessoa de narrador personagem, né? E a gente nomeia o nosso narrador em terceira pessoa de narrador observador. Então, o narrador personagem é aquele que vivencia a história e ele mesmo conta a história que ele vivenciou. E o narrador observador, que é o de terceira pessoa, é aquele que observa a história de outra pessoa e ele mesmo conta a história de outra pessoa. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem o trecho retirado do texto. E o texto e esse trecho ele é lido da seguinte forma: ficou de pé, meio vacilante, e examinou o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir. Foi quando ouviu um rugido horrível, que parecia vir de bem perto. Correu para o lado oposto, mas não foi longe, certo? Então a gente tem esse trechinho aqui com alguns verbos que estão na terceira pessoa, né? Indicando para a gente que essa narrativa ela é conduzida por um narrador observador, tá? Porque está contando a história de outra pessoa, é a história do garoto que está lá dentro de um cenário de videogame e tal. E aí a nossa letra A aqui, ela pergunta justamente isso, né? Que tipo de narrador temos na história? Então aqui a gente já pode responder prontamente que é o narrador observador, tá? Porque esse narrador observador, ele está observando o que o personagem está fazendo e ele está contando a história. Então aqui na letra B pede o seguinte: reescreva o trecho acima como se você fosse o narrador, ou seja, vivendo a história. Então a gente só precisa pegar esses verbos aqui que estão em negrito, tá? Aqui, ó, ficou, examinou, ouviu, correu, foi, né? E passar para a primeira pessoa. Porque ele ficou, ele examinou, ele ouviu, ele correu e ele foi. Então, se eu quero passar para uma história que eu vivi, então eu tenho que passar esses mesmos verbos para a pessoa adequada, que é a primeira pessoa, certo? Então, como ficaria? Ficaria da seguinte maneira: fiquei, já começa assim, porque eu que fiquei. Fiquei de pé, meio vacilante, e examinei o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir. Foi quando ouvi, tá? Quando ouvi, porque ouviu terceira pessoa, né? Ouvi primeira pessoa, eu ouvi um rugido horrível que parecia ir de bem perto. Aí aqui a gente tem outro verbo, correu, né? E aí a gente muda o correu para o quê? Corri. Para o lado oposto. Opa, aqui mudou a página, né? E ali a última palavrinha que tá, mas não foi longe. Mas ele não foi longe, só que eu quero falar de mim. Então quem não foi longe fui eu. Então como é que eu posso falar isso? Mas não fui longe, tá? Lado oposto, vírgula, mas não fui longe. Então, lendo rapidamente, só para vocês verem como ficou da seguinte maneira: fiquei de pé, meio vacilante, e examinei o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir. Foi quando ouvi um rugido horrível, que parecia vir de bem perto. Corri para o lado oposto, mas não fui longe. Essa é a resposta, tá bom? Então, passando aqui para a próxima questão, a questão número 4, né? Ela diz o seguinte: o menino vivencia 2 cenários diferentes ao longo de seu jogo.
Escreva a numeração correspondente para cada cenário. 1 para descrições do primeiro cenário e 2 para descrições do cenário que chega após voar com uma águia, tá? E essa resposta aqui eu vou colocar até com um marcador verde. Tem um trecho aqui no texto que deixa assim bem fácil essa resposta aqui, ó. O outro lado tinha um cenário muito diferente, tá? Então esse aqui é o divisor de águas do que está acontecendo. Tudo que está daqui para cima refere-se ao cenário 1 e tudo que está daqui para baixo refere-se ao cenário 2. Bem simples, tá? E aqui a gente já vai partir logo para as respostas, né? Aqui na primeira questão a gente tem o seguinte. Havia muito barulho pela proximidade da cachoeira. Então a cachoeira, né, ela está ali no comecinho da história. Então ela faz parte do nosso primeiro cenário, beleza? O rio tinha um curso feroz. Então o rio é a mesma coisa. Ela faz parte ali do cenário da cachoeira e tal, lá no comecinho da narrativa. Então também é número 1. Quando se faz dia, é quando o garoto está com a águia. Ele viajou a noite inteira na águia e chegou de dia na corrida de motocicleta. Então, se o texto está falando que o sol brilhava, né? Então aqui a gente já está na parte 2, no segundo cenário da nossa narrativa. Tá bom? Havia barulho de motores. Então aqui já é a corrida de motocicleta, que é no finalzinho da história. E também está depois... Está na segunda metade do nosso texto. A noite ficava ainda mais escura com a tempestade. Então, de noite e muita chuva, muita água, é o cenário número 1, é o começo da história. Era um dia sem nuvens no céu. Então, um dia, aqui, né, a gente está vendo o dia. Então, é a nossa segunda parte. Dia ensolarado é o segundo cenário. Noite chuvosa é o nosso primeiro cenário, beleza? Próxima questão. A quinta questão pede para reler o trecho, tá? Então vamos pegar aqui nossa canetinha amarelinha aqui, beleza? E vamos reler esse trecho aí. Alimentadas pela chuva insistente, as águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, carregando tudo o que encontravam a caminho. Barrancos despencavam e as árvores eram arrancadas pela força da correnteza, enquanto o rio se misturava ao resto como se tudo fosse uma coisa só. Então aqui está narrando uma das primeiras cenas que aconteceu, né? Que foi quando aquela chuva muito forte estava levando tudo pela frente e o garoto se encontrava dentro do rio em perigo, tá bom? Então aqui a questão continua, né? Que impressões sobre a noite essa descrição detalhada provoca no leitor? Né? Então aqui está perguntando, né, o que é que a gente sente ao ler esse trecho aí. E aí a gente imagina assim, uma noite muito chuvosa e essa chuva assim, tá carregando tudo que vem pela frente. Né? E ela passa uma mensagem de muito perigo, de que é uma noite muito perigosa, né? E que essa chuva violenta pode causar muitos problemas, né? Então a gente vai passar isso aí mais ou menos a gente vai passar isso para o texto, fazer uma resposta aqui com o que a gente pôde entender dessa questão, né? Ela ficaria mais ou menos dessa forma. Então a gente pode começar aqui com o que a própria questão pede. Então a gente vai aqui, né? Essa descrição detalhada provoca no leitor uma impressão de que se trata de uma noite muito perigosa, pois narra-se que há uma tempestade muito forte, capaz de transbordar os rios,
e, vírgula, com isso, vírgula. Deixa eu só recapitular aqui que eu me perdi um pouquinho. Com isso, fazer com que todos que estejam nas proximidades corram perigo, especialmente o garoto protagonista da narrativa. Então, a nossa resposta ficou assim. Essa descrição detalhada provoca no leitor uma impressão de que se trata de uma noite muito perigosa, pois narra-se que há uma tempestade muito forte, capaz de transbordar os rios e, com isso, fazer com que todos que estejam nas proximidades corram perigo, especialmente o garoto protagonista da narrativa. Né? Só vou tirar essa vírgulazinha aqui porque ela não existe, tá bom? Mas fora isso, a nossa resposta ficou muito boa. É mais ou menos, basicamente, isso que está aqui. Então, se você escreveu algo parecido, né, que não está exatamente com essas palavras, mas que quis dizer justamente isso, então a sua resposta está certa, tá bom? Então, aqui na nossa última questão, simplesmente fala para a gente marcar as alternativas corretas, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa reler o trecho que vai servir de base para as nossas respostas, tá? E o trecho diz o seguinte: de repente, no período de silêncio que se seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante, que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente, e então ele compreendeu. Era uma cachoeira. Tá? Então aqui está narrando justamente o trecho em que ele estava lá no meio do rio, né? E aí ele viu uma cachoeira e ele viu que ele estava num imenso perigo. E aí a questão pede o seguinte: quais informações descritas no trecho acima antecipam ao leitor que algo ameaçador se aproxima? Né? E aí tem as opções aí. O barulho inquietante. Então, vamos ver se tem um barulho inquietante aí. O barulho inquietante está bem aqui, ó. Um barulho inquietante. Né? Então, esse é o primeiro elemento que indica que algo ameaçador se aproxima. Então, aqui a gente marca um X, tá bom? Um animal horrível, né? Então, assim, aqui não fala nada de animal. Então, essa resposta a gente não marca, tá? A fumaça esquisita. Aqui a gente tem, né, a fumaça esquisita. Uma fumaça esquisita, que nada mais é do que aquela água que quando se choca nas pedras e faz a curva e tal, sobe meio que aquela neblina, assim, sabe? Aquele fumaceiro mesmo. Quando vocês desenham uma cachoeira que ela cai ali na água, né, aí normalmente a gente coloca uma nuvem ali, é o que se forma. Aquilo é essa fumaça esquisita, né? Então, isso também indica que existe um perigo real à frente, né? E, portanto, essa questão está correta. E aí a cachoeira, né? Eu aposto que muitos de vocês devem ter marcado essa parte, porque ela se encontra exatamente aqui, né? A cachoeira. Só que na realidade, pessoal, essa questão aqui a gente não marca, tá? Ela não é para marcar, porque está pedindo o que antecipa o leitor de que algo ameaçador se aproxima. E esse algo ameaçador é a cachoeira, entendeu? Então, se a cachoeira é o elemento do qual se fala, então a gente não marca aqui, porque esse daqui não é um elemento que antecipa a descrição da cachoeira, tá? Então, a cachoeira é o objeto. Então, tudo que antecipa é isso aqui, é o barulho inquietante e a fumaça esquisita. A cachoeira, apesar dela estar presente aqui, é o objeto principal. Então, a gente não marca essa questão. Fica aí, elas não têm letras, né? Mas é como se fosse a letra A e a letra C. Beleza? Então, pessoal, essa daí tá feita, então, a nossa correção. Essa daí foi a correção, né? Corrigi da melhor maneira que eu pude.
É óbvio que eu fiz esse vídeo um pouco maior, justamente para fazer uma explicação detalhada das questões, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa daqui foi a nossa primeira correção, primeira de muitas. Eu espero que vocês não se incomodem com esse formato, né? Qualquer coisa aí, vocês podem falar pelos grupos de WhatsApp ou postar aqui nos comentários dos vídeos, vocês que sabem, tá? A gente faz um contato, faz uns ajustes aí e vocês me dizem o que vocês acharam desse formato. E a gente se vê numa próxima, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham excelentes dias, excelentes noites. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza, pessoal? Para vocês e até a próxima. Valeu!